Pai do Senhor. Vou ler aqui onde foi o tema da campanha na semana passada. Mateus capítulo 11. Louvado seja Deus, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. Louvado seja Cristo. Poder sentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado nessa manhã, né, irmãos? De trazer a palavra de Deus nesta manhã aqui para os demais ouvintes da palavra do Senhor. Pois ontem eu estava na subcongregação e ali Deus falou grandemente comigo. Eu tinha falado ao Senhor que dos tempos para cá eu vinha sendo negligente na obra do Senhor. Tinha oportunidade e muitas vezes ficava recuando, mas Jesus ontem cobrou de mim ali daquela subcongregação. Então eu estou aqui nessa manhã para... Não era nem eu que ia pregar, mas pela misericórdia de Deus, que Deus venha fazer a sua vontade neste lugar. E aqui nessa passagem aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele faz um convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E ele foi se encontrar de noite com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ele fez uma pergunta ao Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus disse: Nicodemos. Ele disse para Jesus: mestre, a bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus, olhando para Nicodemos, disse: Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. Nicodemos olhou para o Senhor e disse: glória a Deus. Como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Porventura ele pode tornar o ventre da sua mãe nascer de novo? Jesus, porém, Aleluia, Deus, mais uma vez disse para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Louvado glória a seja Jesus. Senhor. E a Bíblia diz que Nicodemos ficou maravilhado com aquelas palavras de Jesus. Jesus, porém, disse para ele: Nicodemos, não fique admirado de eu te dizer que é necessário nascer de novo, porque o vento, louvado seja Deus, sopra onde quer. Jesus, tu ouves glória a Deus, voz, mas tu não sabes para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Louvado Jesus. seja o nome santo do Senhor. E Jesus, sabendo que Nicodemos era um fariseu, conhecedor da palavra, ele trouxe a memória de Nicodemos no versículo 14. No mesmo capítulo ali, João capítulo 3, versículo 14, ele diz: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Louvado seja Deus. No versículo 16, Jesus complementa essa palavra e diz: porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, Jesus sabia que Nicodemos era conhecedor dos pergaminhos da Santa Escritura, louvado seja Deus, segundo escreveu Moisés, o Pentateuco. Jesus trouxe a memória de Nicodemos. A Bíblia diz em Números, capítulo 21, louvado seja o nome santo do Senhor, que quando o povo de Israel ia passando ali pelo caminho do Mar Vermelho, a Bíblia diz que o povo começou a murmurar contra Deus, começou a murmurar contra Moisés. E eles disseram: por que tu fizeste, Moisés, a gente sair do Egito para que a gente viesse morrer aqui nesse deserto? Aqui não tem nem pão nem água, e a nossa alma tem fastício desse pão tão vil. O maná que Deus mandava do céu. Começaram a murmurar e dizer que o pão que Deus mandava do céu era um pão miserável. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Pois o Salmo de número 30, louvado seja Deus, versículo glória a Jesus. Louvado seja Deus.
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por amanhã. É, Deus. E a ira de Deus se levantou ali contra o povo de Israel. Deus acendeu a sua ira contra o povo de Israel. E a Bíblia diz no versículo isolado: morreu muita gente em Israel. Aleluia, Deus. Aqueles que murmuravam contra Deus, aqueles que meio aquele caminho no deserto, começaram a duvidar da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus tinha aberto o mar vermelho, tinha dado vitória ao povo de Israel. Mas eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito por eles, murmuraram do pão, louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles se tornaram, reconheceram, vendo aquelas pessoas morrendo ali, voltaram para Deus. Aleluia, Jesus. Disseram: Moisés, ora o Senhor por nós, Moisés. Glória a Deus. É serpente no meio de nós. E a Bíblia diz que Moisés foi dobrar o seu joelho e orar com o Senhor. É. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei. Glória a Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. O povo foi até Moisés arrependido. Ora por nós, Moisés. Que abre escrevendo, louvado seja Deus, no capítulo 5, versículo 16, a parte B. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Moisés orou pelo povo. Deus ouviu a oração de Moisés, mas tinha uma receita. Deus disse para Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca essa serpente sobre uma haste. E todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado do veneno da cobra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Por isso que Jesus trouxe a memória de Nicodemos. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem tem que ser levantado. Aleluia, Jesus. Todo aquele que olhava para a serpente no deserto era curado do veneno. E todo aquele que olha para Jesus pendurado no madeiro é curado do veneno do pecado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 45, versículo 22. A palavra do Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos. Muitos começam a olhar para o defeito do irmão. O irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Se nós estamos aqui nessa manhã, não é por brincadeira, louvado seja Deus. É para anunciar o Evangelho de Jesus. Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: porque Cristo me enviou, não foi para batizar, louvado seja Deus, mas sim para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que morrem sem Cristo, mas para que nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Aqueles Jesus. que morrem sem confessar Jesus é loucura. Muitos chamam de loucura que nós fazemos aqui toda a manhã, mas para nós temos a plena convicção que é o poder de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías no capítulo 35, a Bíblia diz, Isaías 35, versículo 8, ali haverá um caminho santo. Louvado seja Deus. O imundo não vai passar por esse caminho, pois é para os caminhantes. Veja bem, esse versículo ele diz que é para os caminhantes, aquele que persevera no caminho do Senhor. O imundo não vai passar por esse caminho. E no final do versículo ele diz: até mesmo os loucos não vão errar o caminho. Muitos chamam a gente de louco, mas o profeta diz: os loucos não vão errar aquele caminho. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui levando a palavra do Senhor. Muitos chegam por aí dizendo que tem Jesus, abre a boca e diz que tem Jesus. Paulo escrevendo aqui, capítulo 1, versículo 16, ele diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam o Senhor com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então nós temos que confessar o nome santo do Senhor enquanto estivermos em vida, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.